Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia, seja muito bem-vindo aqui ao canal se você está chegando agora e se você está voltando para assistir mais um vídeo, muito obrigada por retornar. Hoje eu vou falar para você um pouquinho mais sobre essa minha mudança aqui para a Europa para fazer o meu mestrado em Identidade Alimentar, mas antes disso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para clicar aqui no botão vermelho, ativar o sininho para receber notificações de vídeo novo, porque desde que eu me mudei aqui para a Europa, fora as receitas e as dicas de cozinha, tem também essa nova playlist, Lá Vai Ela, que é onde eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência, né, morando fora, mudando de vida, mudando de carreira, enfim, tudo que tem acontecido aí desde 2016, quando eu resolvi fazer a minha mudança de carreira, de vida e de país, e agora mais uma mudança para continuar os meus estudos e as minhas especializações dentro da área de alimentação. Bom, desde que eu decidi fazer esse mestrado, muita gente me pergunta exatamente que mestrado é esse, né, de identidade alimentar, que é bem diferentão dos mestrados que a gente tem aí no Brasil, principalmente porque não só é sobre um assunto que ainda no Brasil não é muito divulgado, que é sobre alimentos, produtos locais e tradicionais e tudo que envolve, né, manter a qualidade desses alimentos e principalmente a produção e o impacto social e ambiental que esses produtos têm, né, onde eles estão inseridos. Então, tem tudo a ver com absolutamente tudo que eu gosto em relação à alimentação, que não é só na cozinha, não é apenas o cozinhar o alimento, mas sim de onde ele vem, então como ele é cultivado, né, a forma com que ele é cultivado, o respeito à natureza, ao meio ambiente em que ele está inserido, toda a parte do impacto social que tem a produção, né, o impacto social de manter as tradições culturais de uma comunidade e também o depois, né? Então essa preocupação realmente em relação a embalagens, meio ambiente, enfim, é realmente entender toda uma cadeia, né, de produção e de consumo de alguns tipos de alimentos, principalmente os tradicionais locais, que é quando a gente mantém realmente a tradição da culinária, da gastronomia do mundo, né? São passados aí de gerações para gerações, enfim, toda a história, a cultura, o meio ambiente, tudo que engloba uma produção de alimentos e não só a cozinha, né? Que foi por onde eu comecei a me especializar naquilo que eu sempre fui apaixonada, que é a alimentação. Bom, esse mestrado de identidade alimentar, um dos pontos mais bacanas dele para mim, lógico que adoro viajar e eu acho que para muita gente também, é a questão da mobilidade aqui dentro da Europa. Então eu comecei aqui na França, vou ficar aqui em Angers, que fica mais ou menos 2 horas de Paris, até dezembro, depois nós vamos para a Itália, depois Romênia, um pouquinho na Grécia, uma passagem bem rápida, e depois voltamos para a França de novo e ainda tem a oportunidade de fazer um estágio para escrever a nossa tese em qualquer lugar do mundo que você queira. Literalmente depende do tipo de pesquisa que você vai focar e onde é que você vai encontrar esse estágio para poder fazer a sua pesquisa sobre ele. Então, se você gosta, tem vontade de estudar fora do país, existe vários tipos de mestrados como esse aqui na Europa, não só esse de identidade alimentar, para várias áreas de estudo. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo não só o link desse curso específico, como também do Erasmus Mundus, que é bem famoso aqui, que é uma organização, né, uma junta de muitas universidades europeias que fazem esses mestrados de várias formas, mestrados, doutorados, cursos, os bacharelados também. Então, existem muitas oportunidades de bolsa de estudo aqui. Se você tem vontade de estudar fora, aproveita para dar uma olhada, e muitos desses cursos têm essa mobilidade em vários países, porque são muitas universidades que se juntam, cada uma na sua especialidade, para oferecer uma parte do curso. Então é muito interessante, e para esse curso especificamente que eu estou fazendo, a questão cultural é muito importante, né? Então nós temos a oportunidade aí de passar por alguns lugares diferentes, principalmente 2 grandes berços, né, da culinária, da gastronomia, que é a França e a Itália.
Então, realmente, para mim, foi um diferencial muito grande poder fazer não só a pesquisa sobre assuntos que me interessam muito dentro da área de alimentação, um pouco fora da cozinha, né? Porque muitas vezes até tenho postado aí no Instagram, né, vários projetos fazendo pães, fazendo queijos, embutidos, também tem a parte mão na massa, mas também eu tenho a oportunidade de enxergar todos esses lados, pontos de vistas diferentes em relação à alimentação como um todo, que é realmente aí a minha grande paixão, e eu espero, através da minha pesquisa, contribuir, né, um pouco mais aí para a qualidade da alimentação na vida das pessoas, que não é só dentro da cozinha, mas também tem muitas formas de colaborar com isso fora da cozinha, né? Então, o fato de realmente ver a comida não só como alimento foi o que me fez aí me apaixonar, né, pelas dietas restritivas e por desenvolver receitas e técnicas para as pessoas que não podem comer tudo o que elas querem porque elas têm alguma alergia, porque elas têm algum tipo de restrição alimentar. E realmente, assim, o alimento não é aquilo só para só a questão do nutrir no sentido do físico, né? Mas eu acredito que tem aí toda uma experiência quando você se alimenta bem, quando você se alimenta com prazer, quando você faz escolhas acertadas e conscientes na sua alimentação. Então, eu espero que agora mais pessoas tenham entendido aí o porquê, né, dessa minha virada de sair um pouquinho da cozinha, pelo menos assim, só a cozinha, né, e vir para cá, mudar de vida mais uma vez e focar aí uma boa parte do meu tempo nesses estudos, nessas pesquisas novas, que realmente, assim, eu espero que venha a contribuir muito para a qualidade da alimentação de muito mais pessoas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu joinha aqui pra gente, compartilhe com outras pessoas, caso você ache que vai interessar, que vai ajudar mais gente, e eu espero ver você no próximo vídeo por aqui. Um beijo, tchau, tchau!